hidrogênio e um hidrogênio. No outro carbono, um hidrogênio e um grupamento fenil. Essa é a nossa estrutura de repetição. O poliestireno é um substituto da louça, sendo usado na produção de copos e pratos. Na verdade, se você já foi a alguma festa onde usaram copos e pratos descartáveis, você já comeu em prato ou em copo de poliestireno. Vamos ver agora o PVC, uma das siglas de plásticos mais conhecidas. É o policloreto de vinila. Seu monômero é o cloroeteno, conhecido industrialmente como cloreto de vinila. Vamos à estrutura? Cloroeteno. Então você tem um carbono com dois hidrogênios, um carbono com um hidrogênio e um cloro. E essa estrutura vai se repetir. Um carbono com dois hidrogênios, um carbono com um hidrogênio e um cloro. O PVC é usado na fabricação de tubulações plásticas rígidas. Repare, tubulações plásticas rígidas, eu sequer sei se você entendeu. É o cano de plástico, o tubo de plástico. Isso foi uma verdadeira revolução na construção civil. Antigamente, se usava cano de chumbo, chumbo é até tóxico, ou então usava-se cano de ferro. Ou seja, uma construção tinha os seus dias contados até a primeira reforma, até a primeira obra, porque os canos de ferro iam ser devorados pela ferrugem. De chumbo, então, nem pensar, duravam menos ainda. Os prédios tinham uma duração até a reforma de uns 20 anos. Isso hoje está muito melhor. E, além do mais, fazer um conserto num tubo de PVC é uma coisa bastante simples. Um detalhe final. Eu não sei se você percebeu que o nome em português é policloreto de vinila. Então, a sigla seria PCV. É que a sigla foi feita em inglês e o nome ficou para o mundo inteiro. Em inglês é polyvinyl chlorides, consequentemente PVC. Entendeu a ideia? Vamos então agora ao PVA, poliacetato de vinila. Ele é o polímero do acetato, ou seja, etanoap, nome científico, de vinila. Vamos ao esquema? Aqui você vai ter que ser de circo para entender. Repara só, CH3COO. Aqui está a estrutura do etanoato, a estrutura do acetato. Acetato de vinila, grupamento vinil, dois carbonos com uma dupla. Isso então aqui vai entrar na estrutura de repetição aqui. A ligação dupla arrebentou, uma ligação para cá, uma ligação para cá, está aqui. Uma ligação para cá, a outra ficou lá longe para cá, e você tem aqui hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e acetato. Ok? Então o nome PVA acontece a mesma coisa que o PVC. É polyvinyl acetates. Ok? Só para você entender por que é PVA. Vamos ver em que ele é usado? É usado na fabricação de tintas, adesivos e chicletes. Bem, acredite se quiser, chicletes, exatamente isto. Bem, temos mais um polímero vinílico no nosso cardápio. É o Teflon. Teflon é PTFE. Meu Deus, tetrafluor, percebeu? Etileno. Politetrafluoroetileno. Seu monômero é o tetrafluoroetileno. Etileno, dois carbonos com uma dupla, tetrafluoro, 4 átomos de flúor. O resto você já está sabido. Estoura para cá, a ligação se torna simples e esse aqui é o Teflon. Dois carbonos, 4 flúors, se repetindo essa estrutura. Para que ele é usado? Esse tem muitos usos. O Teflon é um plástico muito resistente a agentes químicos e físicos, sendo usado como revestimento antiaderente de panelas. Eu pesquisei como surgiu o Teflon. Quer ver? Sim, Gotinha, vamos lá, vamos ver sim. Um jovem químico americano, Roy Plunkett, trabalhava há 2 anos em uma fábrica de produtos químicos quando descobriu o Teflon. Ao abrir um tanque de metal que deveria estar cheio de gás, encontrou em seu lugar um pó branco. Depois de várias experiências,
percebeu que o polímero era praticamente inerte, não reagia com nada. Hoje é usado na cozinha e na medicina para revestir panelas ou em trajes especiais. Bem, uma coisa você deve ter percebido. O acaso tem lá as suas influências na ciência, mas veja, descobrir o Teflon foi acaso. Agora, descobrir as 1001 aplicações que ele tem, isso foi muito esforço, realmente muito esforço. E eu vou aproveitar que nós estamos nessa área de curiosidades para te contar mais uma sobre o Teflon. Um dos dramas em medicina, na medicina dos transplantes, é a rejeição. O corpo tratar como um corpo estranho aquela prótese que foi colocada dentro dele. Bem, estão muito adiantados os estudos para se usar Teflon para substituir até vasos sanguíneos, sem nenhum risco de rejeição. Há toda uma estrada aí a ser caminhada pelos médicos, pelos químicos e pelos engenheiros. Cada vez mais a ciência é uma só. As coisas tendem a se juntar. Muitas áreas vão trabalhar a serviço da humanidade, em suma. Legal isso, não? Bem, terminamos os polímeros vinílicos e entramos agora nos polímeros acrílicos. E o que são? Estruturalmente, análogos aos polímeros vinílicos. Tem como monômeros derivados do ácido propenóico, industrialmente ácido acrílico. Qual é a sua fórmula? Repare, 3 carbonos, ácido e aqui a ligação dupla, para que eu chame de propenóico. Note que eu não preciso identificar aonde está a dupla. Queira contar, por favor, e ver que essa dupla não poderia estar aqui, só pode realmente estar aqui. Então você vai ter a estrutura de repetição baseada em cima desses 2 carbonos. A ligação π vai estourar, aquela coisa que você já sabe. Como exemplo, vamos ver a poliacrilonitrila, conhecida como Orlon, uma fibra sintética substituta da lã. Observe qual é a estrutura. 2 carbonos para fazer a estrutura de repetição com a dupla. Hidrogênio, 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 C-tripla-N, para fazer a função nitrila. Então temos aqui a propenonitrila e aqui a estrutura do polímero. Hidrogênio, 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 grupamento CN da nitrila, repetido N vezes. Esta fibra consegue substituir com grande vantagem a lã. É muito mais barata e não precisa de carneirinhos. Bem, vamos agora aos polímeros diênicos. Por que diênicos? Porque tem duplas ligações, 2 duplas ligações. Eles têm para monômero um dieno conjugado, derivado do 1,3-butadieno. Veja a fórmula. Uma ligação dupla, uma ligação simples, uma ligação dupla. Quando temos essa estrutura, dupla, simples, dupla, chamamos a isso de um dieno conjugado. Ou seja, repare em termos de numeração. Uma dupla está entre 1 e 2. Entre 1 e 2 eu falo 1. 2, cortei, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4. A outra dupla está entre o 3 e o 4. 3 e 4 eu conto 3. Ou seja, 1,3-butadieno. 1,3. Esse é o esquema do conjugado. Claro que numa cadeia maior funciona de maneira semelhante. Pode ser 2,4, pode ser 3,5, mas tem que haver sempre uma ligação simples intervalando. Sabe por quê? Deixa eu te explicar no esquema para você entender logo. Essa ligação dupla vai arrebentar. Faz uma livre nesse carbono. Essa ligação dupla também vai arrebentar. Faz uma livre nesse carbono. E aí eu tenho uma livre aqui, uma livre aqui. Estas 2 livres se juntam e aparece uma dupla no meio. Essa é a grande chave para se entender os polímeros diênicos. Repare só, na polimerização, a dupla ligação passa para o meio. O primeiro exemplo que vamos ver é o poliisopreno, ou borracha natural. Repare a sua estrutura. 1, 2, 3, 4, um total de 5 carbonos.
Dupla, simples, dupla. Repare, estourou, estourou, dupla vem para o meio. Viu a dupla aqui no meio? Nesse carbono nós temos hidrogênio e hidrogênio. Nesse carbono nós temos hidrogênio e hidrogênio. E aqui a estrutura mãe. Está aqui a dupla, metil, hidrogênio, repetido N vezes. Ou seja, os polímeros diênicos, diferentemente dos polímeros vinílicos, eles têm uma dupla ligação remanescente. Ou seja, eles são compostos insaturados. Vamos a um outro exemplo? Repare o policloropreno ou neopreno, a borracha sintética. Veja qual é a diferença. Um átomo de cloro. Você vai lembrar que aqui o que nós tínhamos era um metil. O homem, sempre inventivo, pensou em trocar o substituinte. Se a natureza fez com metil, eu posso tentar fazer com cloro e ver se vai dar uma coisa parecida com borracha. E olha que legal, dá uma estrutura muito